Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Vamos então dar início à nossa revisão do primeiro bimestre do conteúdo ciências. Vamos lá? Conteúdo bem legal, bem diferente, né? Então vamos lá. Conteúdo e revisão de ciências. Então nós estudamos um pouquinho sobre evolução. O que é evolução? São características adaptativas que os organismos adquirem no decorrer do tempo, certinho? E aí nós vimos que existem dois estudiosos sobre a evolução, que nós temos Lamarck e Darwin. Vamos começar falando um pouquinho sobre Lamarck. Lamarck desenvolveu duas leis, que é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que significa essas leis? A lei do uso e desuso, ela fala um pouquinho sobre o uso de determinados membros. Então, quanto mais a gente usa, né, alguma característica, mais ela vai se desenvolver. E se a gente não usa, aquilo vai, então, atrofiar, certinho? E esse desenvolvimento, esse atrofiamento, ele vai ser passado para a prole, passado para os descendentes. Por isso, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Aqueles caracteres que foram adquiridos, então, vai ser passado para os seus descendentes, certinho? Já Darwin, que veio depois de Lamarck, tem a lei da seleção natural. O que diz essa lei? Que aqueles organismos mais bem adaptados, eles vão, então, conseguir sobreviver naquele ambiente e vão deixar descendentes, maior número de descendentes com essa característica. Então, para Darwin, quem faz a seleção é o ambiente. Então, a gente vai ter uma seleção daqueles melhores adaptados, certinho? Na provinha vai ter vários exemplos e eu quero que você fale se é Darwin ou Lamarck, certinho? Para isso, nós temos as evidências da evolução, ou evidências evolutivas. São aquelas provas do processo evolutivo. Então, nós vimos um pouquinho sobre os fósseis, que são os restos ou vestígios de seres que viveram no passado e que eles são preservados, seja em rocha, seja em gelo, ou seja em água, tá bom? Então, nós temos os fósseis, os órgãos vestigiais, são estruturas com funções importantes nos nossos ancestrais. Só que, em alguns organismos, esses órgãos não têm utilidade, não têm função. Então, eles ficam como se fossem atrofiados, tá? Então, são vestigiais. Então, alguns organismos terão aqueles órgãos mais desenvolvidos e outros não. E nós vemos também que tem analogia e homologia. Qual que é a diferença? Na analogia, as estruturas com a mesma função, mas mais origem embrionárias diferentes. Então, nós temos as mesmas funções nesses membros, nesses órgãos, só que embrionariamente eles são em momentos, eles vão surgir em momentos diferentes. Então, nós temos aí um passarinho e uma borboleta. Os dois apresentam as asas, que têm a mesma função, que é voar. Porém, a sua origem embrionária acontece em momentos diferentes nesses organismos, certinho? E a homologia é quando eu tenho estrutura com a mesma origem embrionária, porém com função diferenciada. Então, a função não vai ser a mesma. Por exemplo, nós temos a mamadeira da baleia e o braço humano. Eles apresentam os mesmos ossos, porém, eles são com funções diferentes, certinho? Além desses aqui, nós estudamos também a embriologia. Quanto mais próximo o parentesco evolutivo, mais parecido, mais semelhantes serão os embriões, certinho? Bem tranquilo. Então, para que servem essas evidências evolutivas? Para provar que existe, então, processo de evolução, certinho? E nós finalizamos o nosso conteúdo estudando um pouquinho sobre o DNA e o RNA. Então, vamos lembrar. O DNA, ele vai ficar localizado no núcleo das células eucariontes e disperso nas células procariontes. Qual que é a função do DNA? É no DNA que nós temos todo o armazenamento e informação genética da formação do nosso organismo. O RNA vai ter a função da síntese de proteína. Então, quando a nossa célula precisa de proteína, ela vai ser auxiliada pela função do RNA. E estrutura. O DNA, ele é formado por duas fitas, e essas fitas se ligam através das fontes de hidrogênio, certinho? Esse DNA ele é formado por nucleotídeo, que vai ser
um fosfato, um açúcar, que é a desoxirribose, e uma base nitrogenada, que nós temos 4, adenina, guanina, citosina e timina, certinho? Já o RNA, ele é uma fita simples, também formados por nucleotídeos, onde nós teremos um fosfato, uma pentose, que é a ribose, certinho? E as bases nitrogenadas, que são semelhantes, porém vão diferenciar que o RNA apresenta a uracila e o DNA apresenta a timina, tá bom? Bem tranquilo, tá? Se você puder, dê uma olhada nos nossos exercícios que nós fizemos ao longo do bimestre e bons estudos. E boa prova!